Título 10 das citações e intimações. Capítulo 1 das citações. Artigo 351. A citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Artigo 352. O mandado de citação indicará: inciso 1, o nome do juiz. Inciso 2, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. Inciso 3, o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. Inciso 4, a residência do réu, se for conhecida. Inciso 5, o fim para que é feita a citação. Inciso 6, o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Inciso 7, a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Artigo 354. A precatória indicará: inciso 1, o juiz deprecado e o juiz deprecante. Inciso 2, a sede da jurisdição de um e de outro. Inciso 3, o fim, para que é feita a citação com todas as especificações. Inciso 4, o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de translado, depois de lançado o cúmplice e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Parágrafo 1º. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Parágrafo 2º. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362. Artigo 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Artigo 357. São requisitos da citação por mandado: inciso 1, leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação. Inciso 2, declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Artigo 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do poder do respectivo serviço. Artigo 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Artigo 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com prazo de 15 dias. Artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 da Lei nº 5.869, Código de Processo Civil. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Artigo 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.
Parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Parágrafo 4º. Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos artigos 394 e seguintes deste Código. Artigo 364. No caso do artigo anterior, no inciso 1, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias, e no caso de inciso 2, o prazo será de 30 dias. Artigo 365. O edital de citação indicará, inciso 1, o nome do juiz que a determinar, inciso 2, o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo. Inciso 3. O fim para que é feita a citação. Inciso 4. O juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. Inciso 5. O prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação. Parágrafo único. O edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito, e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação. Artigo 366. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Artigo 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Artigo 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Capítulo 2º. Das intimações. Artigo 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no capítulo anterior. Parágrafo 1º. A intimação do defensor, constituído do advogado do querelante ou do assistente, far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. Parágrafo 2º. Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandato ou via postal, com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo. Parágrafo 3º. A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o parágrafo 1º. Parágrafo 4º. A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. Artigo 371. Será admissível a intimação por despacho na petição, em que for requerida, observado o disposto
no artigo 357. Artigo 372. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para o seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos. Título 11. Da aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança. Artigo 373. A aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido ou de seu representante legal, ainda que este não tenha constituído como assistente. Inciso 1. Durante a instrução criminal, após a apresentação da defesa ou do prazo concedido para esse fim. Inciso 2. Na sentença de pronúncia. Inciso 3. Na decisão confirmatória da pronúncia ou na que, em grau de recurso, pronunciar o réu. Inciso 4. Na sentença condenatória recorrível. Parágrafo 1º. No caso do parágrafo 1º, havendo requerimento de aplicação da medida, o réu ou seu defensor será ouvido no prazo de 2 dias. Parágrafo 2º. Decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para a sua execução na forma do disposto no capítulo 3 do título 2 do livro 4.